Vamos começar os registros de frequência. Rafael Poles, Matheus Francisco, Bia Leston, Emily Lopes, Miriam Mello, um, dois, três, quatro, cinco, Elias de Almeida. Bom dia, Elias. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? E o senhor? Bem, graças a Deus. Que bom. Bom mesmo. Bia Leston, você pode falar comigo um pouquinho? Posso. Bia, você pode falar com o professor depois no WhatsApp, no privativo, para a gente conversar a respeito das suas tarefas? Posso. Não esquece? Aham. Tá bom. Roberta, bom dia. Enzo Padilha, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Beatriz Teles. Tudo bem? Tudo com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Que bom, né? Como é que foi seu final de semana? Foi bom, e o do senhor? Foi ótimo, graças a Deus. Ufa. É. Todos os dias tem sido ótimo na vida, né? Tem que dar graças a Deus todos os dias. Sim. O pessoal tá devagar, né? Para chegar. Que hoje é segunda, todo mundo quer continuar dormindo. Quando é segunda, porque é segunda. Quando é quinta-feira, quarta-feira é porque é meio da semana. E na sexta-feira porque é o último dia da semana. Eu sempre dou as primeiras aulas, então eu sempre fico na dependência do povo chegar. Enzo Gagliardi, bom dia. Vamos ligar as câmeras, pessoal, para a gente dar uma olhadinha para todo mundo, dar um oi, um bom dia coletivo. Laura Medeiros, bom dia. Tá dormindo ainda, Laura? Oi? Tá dormindo ainda? Não. Tá com soninho?
Quem mais chegou? João. João Vitor Leal, que chegou? É. É. Bom dia, João. Bom dia. Maria Clara Lerri, bom dia. Rafael Campos. Gabi Fernandes. Bruno Bacone, bom dia. Mais 3 minutinhos e a gente vai começar a aula, tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Eu vou pedir só para vocês deixarem a câmera ligada um pouquinho, pelo menos para a gente, antes de começar, que eu quero conversar com vocês rapidinho, olhar para vocês, ver se está todo mundo em ordem. Daí eu já subo a tela, a gente já começa a aula, tá? Vamos ligar a câmera um pouquinho. Isso. Gagliardi, a câmera, Rafael. Os Rafaéis, né? Rafael Polis, Rafael Campos. Isso. Mateus. Apontando pro teto a câmera. Tá olhando pro teto? Miriam, vamos abrir a câmera um pouquinho. Enzo Padilha, Bacone, João, Gabi. Aí fica um mosaico bonito, todo mundo com a tela aberta, com a câmera aberta. Todo mundo vê todo mundo, né, gente? Você se veem, mata um pouquinho a saudade da escola. Eu tô presente, tá, professor? Quem? Gagliardi. Oi? O Enzo Gagliardi, professor. Ah, eu já marquei a presença, Enzo. Eu olho aqui na tela e já vou marcando. Ah, tá. Obrigado, professor. Nada. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, eu fiz o levantamento das tarefas no sábado e ontem ainda eu fiz o levantamento.
mas ainda tem alunos que estão devendo, tá? Então, vocês sabem, né? Vocês têm até hoje, dia 13, para colocar em dia as tarefas que estão faltando. No nosso caso aqui, vocês precisam correr atrás das tarefas sobre o Egito e sobre os hebreus, fenícios e persas, tá? Esses é o que vocês precisam correr atrás. Sobre os gregos ainda é para a semana que vem, então tá tranquilo, dá tempo de terminar. Os hebreus são só 4 exercícios, né? Então não é muita coisa, dá tempo de fazer. Eu tenho assim certeza que vocês se dedicarem um pouquinho mais, vocês dão conta de fazer todas as tarefas. Eu tenho visto assim uma coisa que eu já falei uma vez, muita tarefa que está idêntica do outro colega. Por enquanto, eu estou levando em consideração, tá? Estou considerando válido para todo mundo. Outra coisa, pessoal, que eu queria pedir novamente para vocês, por favor, ajude o professor. Não é porque o professor tem preguiça, não é isso. Não mandem a tarefa de vocês fotografadas assim, deitadas. Mandem ela fotografada em pé, certinho, tá? Por quê? Porque na hora que o professor recebe aqui, eu não consigo ler a tarefa de lado. Então, daí eu tenho que baixar no meu computador e colocar lá no programa para o programa virar a tarefa do lado certo. Então, demora muito para fazer. Aí atrasa para fazer a correção para vocês, porque daí eu tenho que fazer uma por uma. Se vocês puderem mandar tarefinha em pé, bonitinha, bem nítida, ótimo. Melhor aí eu consigo corrigir mais rápido a tarefa de vocês, tá? Eu gosto de ler na íntegra, eu leio todas as tarefas. Então, eu demoro bastante. Para cada tarefa que vocês mandam, eu demoro mais de 1 hora por tarefa, por exercício de vocês, para fazer a correção. Porque eu leio, vocês podem ver que eu dou a devolutiva. Às vezes eu mando um balãozinho lá na tarefa com algum comentário que vocês sobre alguma coisa. Eu tenho visto assim muito exercício com erro de português também, mas assim um nome próprio com letra minúscula, enfim, algumas coisas que dá para melhorar, tá bom? Vamos caprichar, gente, vamos fazer o melhor possível, porque vocês estão se preparando, vocês estão no colegial, no ensino médio. Daqui a pouco vocês vão para a faculdade, vão fazer cursinhos, vão fazer concursos, vão para uma escola técnica ou mesmo para a faculdade, e vocês precisam já criar esse hábito de fazer da melhor forma possível, tá? Porque não vai ter um professor lá na faculdade, na universidade, ou mesmo no curso técnico, que vai ficar fazendo essa vistoria, vamos dizer assim, para vocês, tá? Aproveita o professor que agora aqui está tendo esse olhar, porque depois eles vão só cobrar de vocês, cobrar no sentido assim, vão cobrar o exercício, a atividade ou a prova e vão dar a nota, não vão se preocupar em ficar dando devolutiva e dizendo se estava, o que você precisa melhorar, o que você não precisa melhorar. Devolve a nota só. E a gente está tendo essa preocupação de fazer uma devolutiva. Eu tenho essa preocupação, né? Eu sei que os outros professores também devem estar fazendo a mesma coisa, mas eu particularmente eu gosto muito de ler os exercícios dissertativos na íntegra mesmo. Eu gosto de ler no papel, na verdade, né? Para que eu possa fazer anotações, fazer algumas colocações ali, porque tem arquivos que vocês mandam que eu consigo editar, eu consigo escrever no arquivo de vocês. Tem arquivos que não dá, né? Quando é foto, por exemplo, não dá. O máximo que eu consigo daí é colocar um balãozinho com uma colocação, fazer algum comentário. Quando é arquivo editável, eu dou um enter lá, mudo a cor da letra e escrevo embaixo. E naquele campo de comentários, embaixo da nota, onde eu coloco a nota para vocês, eu também coloco lá a atividade correta, ou atividade parcialmente correta, ou então eu coloco lá algum bilhetinho lá, olha, a atividade não anexada. Eu tenho recebido bastante, viu, pessoal? Eu quero conversar com alguns alunos depois sobre isso.
tem bastante atividade que está na planilha lá de atividades que o Google gera para mim, vocês também têm acesso. Tem bastante atividades que está assim, atividade devolvida, né? Atividade enviada. E quando eu abro, não tem nada na atividade. A atividade foi devolvida para mim do mesmo jeito que eu mandei. Tá com o enunciado do jeito que eu postei para vocês, mas não tem nada anexado. Tá? Então, ou essa atividade não está vindo, vocês não estão conseguindo anexar, ou está acontecendo algum problema que não está vindo a resposta, tá bom? Então, precisa a gente dar uma olhadinha nisso. Alguns alunos eu vou querer conversar em particular depois, no privado, pelo WhatsApp, me procura, já falei alguns nomes, e qualquer outra dúvida que tiver, vocês entram em contato comigo, tá? Eu estou à disposição de vocês, assim, eu posso até dizer 24 horas por dia, porque eu vejo o WhatsApp o dia inteiro, toda hora eu estou dando uma olhadinha. Pegou mensagem, é de aluno, eu já vou verificar sobre o que é. Se eu não estou próximo do computador para poder abrir e olhar qual é o problema, eu anoto, se posso, já dou a devolutiva, tá bom? Bom, gente, são 7h46, acho que já chegou quem tinha que chegar. Tem o microfone aberto. Alguém está com o microfone aberto aí, gente. Dá uma olhadinha, por favor. Tá? Eu vou subir a tela, então, aqui da nossa aula. E aí a gente começa a aula, tá bom? Todos estão vendo a tela? Sim. Sim? Tá. Bom, pessoal, então a gente está trabalhando sobre os gregos, né? Nessa nossa apostila, volume 2, como eu já tinha falado para vocês, nós temos 2 capítulos que vão falar sobre os gregos, né? O capítulo 6 e o capítulo 7 sobre os gregos, o capítulo 8 e o 9 sobre os romanos e o capítulo 10 sobre os bárbaros. No capítulo 6, a gente está falando sobre localização, formação dos povos gregos, né? Mais um estudo assim de forma mais genérica, mais abrangente dos gregos, para a gente conhecer a antiguidade dos povos gregos. E agora a gente vai falar um pouquinho de Atenas e Esparta, que são as 2 principais cidades-estados dos povos gregos. Depois, quando a gente for falar no capítulo 7, aí a gente vai falar especificamente alguns detalhes mais que são específicos de cada um deles, né? Por exemplo, Atenas, ela se preocupou muito com a democracia, muito com a formação filosófica da sua população. Ela ensina, né, o ensino, a formação intelectual do seu povo, enquanto que Esparta se preocupou tanto em fazer a guerra, né? E aí o ideal, né, o ideal do homem grego, né? Quem seria o homem grego perfeito? O físico do espartano e a mente do ateniense. Esse seria o homem grego perfeito. Então, alguns filósofos descreveram o grego perfeito dessa forma, né? Que tem o bom físico, né? O corpo bem formado, né? Fisicamente muito bem preparado para a guerra, para a luta, treinado para isso, né? Então, a educação física, os exercícios físicos, o atleta, né? Espartano, e do outro lado, a memória, o raciocínio
do ateniense, né? A educação ateniense. Então, esse conjunto, né? Essa união dessas duas características importantes seria o ideal do homem grego, né? E eu, particularmente, acho, né? Também, esse é o sonho de consumo de todo ser humano, né? Ter um corpo perfeito e uma mente perfeita, né? Então, o ideal, por isso que a gente estuda as civilizações clássicas, né? Os gregos e os romanos, por conta dessas contribuições que eles nos trazem para os dias de hoje. Se a gente pegar aqui, por exemplo, já começando a falar aqui de Atenas, né? A nossa cidade, ela é conhecida como Atenas do Sul. Por quê? Alguém sabe me falar? Por que Itapetininga é conhecida como Atenas do Sul? Não sei. Alguém sabe dizer? Por causa das 3 escolas? Isso. Quem falou? Rafael Campos. Por que, Rafael, que das 3 escolas? O que tem a ver? Porque é conhecimento, eu acho, né? De tipo, Isso. as escolas. Não Isso. sei. E como é que é o apelido de Itapetininga? Característica de Itapetininga? Itapetininga, terra das escolas, né? Por quê? Porque Itapetininga é uma cidade que tem muitas escolas. Se a gente for falar em termos de quantidade, talvez hoje existam cidades que tenham mais escolas do que Itapetininga. Mas Itapetininga realmente tem muitas escolas, né? Felizmente, graças a Deus, nós temos muitas escolas, sejam municipais, estaduais, escolas particulares e escolas federais também, né? Técnicas, faculdades, enfim. Mas no início do século passado, no século XX, nós tivemos a construção final do século XVIII ainda, aliás, foi no final do século XIX, início do século XX, nós tivemos a construção das 3 escolas, né? Da Escola Peixoto Gomide, Aderbal de Paula Ferreira e Coronel Fernando Prestes. E essas 3 escolas formavam professores e vinham estudar em Itapetininga gente de todas as regiões do Brasil, inclusive do estado do Mato Grosso do Sul, Minas, Rio de Janeiro, Paraná. Eles vinham estudar aqui em Itapetininga para se formar professores primários. Então, Itapetininga ficou conhecido como terra das escolas, porque foi a primeira cidade fora de uma capital a ter uma escola que formava professores. E aí nós ganhamos esse apelido, né, de terra das escolas, Atenas do Sul Bandeirantes. É como é conhecida a nossa cidade. Por quê? Porque é uma comparação feita com a cidade de Atenas, a cidade grega, cidade-estado Atenas, né? Por quê? Porque Atenas é uma cidade-estado que se preocupou muito com a questão da educação. Então, muita coisa que a gente vai estudar, nós vamos fazer de Atenas, nós vamos nos remeter a essa questão da educação, né? A pedagogia, por exemplo. O que é um pedagogo? Um pedagogo é um condutor de crianças. A tradução literal do grego para pedagogia, para pedagogo, do grego chama-se paidagogos, paidagogos, condutor de crianças, né? Então, Atenas é a cidade, estado grega mais conhecida de todas, até mais conhecida do que Esparta. Destacou-se economicamente na região dos povos helênicos. Entre os povos helênicos, né, a Hélade, que a gente estudou na aula passada, Atenas é a mais destacada. A expansão comercial teve um sistema político inovador na antiguidade. A forma como eles comercializavam se destacou dentro ali da região do mar Mediterrâneo, daquela região do sul da Europa e norte da África. Então, eles tiveram um domínio do território. E aí nós temos
grande característica, né, também, que é a democracia ateniense. Só que nós vamos perceber depois, quando a gente for falar na democracia ateniense, que essa democracia, será que ela serviu para todo mundo? Será que todos tinham participação na vida democrática? O que vocês acham? Estou esperando uma resposta. Acho que sim. Todo mundo participava da democracia ateniense? É possível todo mundo participar da vida pública? Não. Não. Nem todo mundo participava da vida pública, tá? Então, a resposta para essa pergunta é não. Nem todo mundo participava da vida pública. O cidadão ateniense, para ser um cidadão ateniense, precisava ser filho de pai e mãe ateniense. Não, o escravo, por exemplo, não tinha participação na vida política. As mulheres não tinham participação na vida política. Os jovens, as crianças. Então, tem uma série de condições. A gente vai falar sobre isso nos próximos slides. Aqui a gente tem uma visão, né, de uma ruína. Ruínas de Atenas. Ó, nós temos 10 minutos para fazer a reconexão, tá? As ágoras, como as da cidade de Atenas, que aparecem na imagem, eram as praças principais na qual funcionava o mercado. O espaço também servia para a realização de algumas assembleias do povo, ou seja, era o local onde os cidadãos se reuniam para fazer a política e como centro religioso. Então, aqui a gente tem uma palavrinha importante. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui a palavra. A palavra ágora, tá? Ágora seria uma praça pública onde as pessoas se reuniam para fazer uma outra coisa que a gente tem bastante no Brasil hoje: assembleias. As assembleias eram feitas, uma assembleia pública, né? O povo tinha o direito de participar, de opinar, de votar. Então, isso era feito em praça pública, nas ágoras, né? Todo mundo participava, todo mundo dava sua opinião. Essa participação popular era de extrema importância para a vida pública do cidadão ateniense, tá? Vamos lá. Aqui, gente, eu construí para vocês a pirâmide social de Atenas, tá? Na apostila de vocês está só citado, está dentro do texto, mas não está feito assim de forma piramidal. Então eu coloquei na pirâmide para vocês entenderem quem está acima de quem. Assim acho que fica mais fácil para vocês entenderem o processo. Esse slide eu já disponibilizei para vocês lá no Google Classroom. A única coisa que eu acrescentei ontem à noite foram os filmes. Depois, se vocês quiserem, eu posso atualizar lá o slide para vocês ficarem também com os slides dos filmes, tá? Então, Atenas passou por longo processo de transformação histórica, do governo aristocrático para o governo do povo. O que era o governo aristocrático? O governo aristocrático era um governo onde só os grandes fazendeiros, os donos de terra, as pessoas ricas tinham posição social abastada e por isso eles podiam participar do governo. Então, ao longo da sua tradição histórica, Atenas passa por esse processo onde o povo também começa a participar das decisões políticas. Por isso que se torna o berço da democracia. E aí nós vamos ter 4 camadas dessa pirâmide social. Existem livros que trazem outras subcamadas, tá? Mas as 4 principais camadas são essas, dos atenienses. Então, começando de baixo para cima.
Os tetas, que é um grande número de servos, eles estavam fora desse processo aqui de democracia. Eles não participavam. Os metecas, que eram estrangeiros proibidos de adquirir terras, dedicavam-se a atividades artesanais e comerciais. Também tinham problemas, né, para participar da vida democrática. Os demiurgos, com o crescimento comercial, gerou nova classe comerciante de poderosos. Como eram ricos, passaram a competir com o nascimento das decisões políticas. E aí nós temos os ricos, os eupátridas, eram os aristocratas, os chamados bem-nascidos, aqueles que vinham de berço, né, de berço de ouro, né, que a gente costuma dizer. Bem-nascidos porque eles nasciam em berços ricos, né, em famílias ricas, e por isso já tinham o direito de participar das decisões políticas. Então a gente tem essa configuração. Eupátridas no topo da pirâmide, demiurgos logo em seguida, que eram os comerciantes poderosos, que começaram a fazer parte das decisões políticas porque tinham dinheiro, os metecas, que eram estrangeiros, que começaram a adquirir terras e também trabalhavam com artesanato e comércio, e os tetas, que eram os servos dessas pessoas, e que esses coitados não tinham mesmo nenhuma participação política, né? Ficavam totalmente fora do processo político, tá? Vamos ver se dá tempo aqui de passar a próxima. Tudo bem até aí, gente? Sim. 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 Tá. Eu vou fazer a reconexão, porque agora nós vamos falar dos grandes legisladores que Atenas teve. Então, para não cortar e depois a gente ficar tendo que reconectar novamente, então eu já vou fazer a reconexão. A gente volta em 2 minutos, tá bom? Daí a gente já começa e fala de todos eles na sequência, tá? Tá bom, professor. 2 minutos eu mando o link para vocês. Laurinha, tá acordada? Sim. Tá bom. Já volto já.